Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. De imediato te convido a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, da logo, da marca d'água que aparece aqui, e na sequência clicar em se inscrever caso você ainda não tenha feito isso. Há outras formas também de se inscrever, aí botões aí dentro do YouTube ou fora mesmo do YouTube, passando o mouse em cima do vídeo, em alguns momentos aparece aí o botão de se inscrever. Aqui na parte superior, aparecendo aqui um card para que você possa clicar e seguir os procedimentos para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, através aí do aplicativo Telegram, dentro de um canal privado, onde seu número vai ser mantido aí em sigilo, ou seja, as pessoas que estão dentro desse canal não conseguem te enxergar seu número, ou te mandar mensagem, enfim, e é um canal basicamente para eu transmitir todas as minhas mensagens de recomendação, informações relevantes durante o pregão para o seu celular, no seu desktop, enfim, onde você estiver recebendo aí as informações importantes de cada pregão. Ibov no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de praticamente 2%, foi lá em cima, bateu na faixa de 85.441 pontos. A gente tem o Ibov ainda está aqui no leilão de fechamento, pode alterar um pouquinho esse fechamento. Na semana, o Ibov já está testando aquela zona de resistência que já tinha sido comentada, na faixa de 83 mil pontos, depois 84.400. Então, primeira zona de resistência, o próximo nível de resistência para essa semana ficaria lá em cima, lá na casa dos 86.445 até 87.178. Então, essa região vai ser válida até o fechamento dessa semana, essa região de resistência para o índice Bovespa. O Bovespa ficou esticado aqui para cima em relação ao afastamento do preço em relação à média móvel de 13 períodos, um afastamento aí mais do que 2 vezes a sua volatilidade média, o que traz a possibilidade de se ter algum tipo de correção, já deixou uma longa sombra superior no pregão de hoje, um indício de perda de força no decorrer do dia. Se a gente olhar para o G60, foi a primeira hora de pregão e depois foi perdendo força. Mas no diário não tem nenhuma sinalização de baixa, a não ser essa questão da perda de força. O suporte agora para o Ibovespa, no movimento contrário aqui, ou seja, no movimento de baixa, fica na faixa de 81.792 a 81.434. Abaixo desse patamar seria o topo anterior, os dois topos anteriores que foram rompidos, mais lá na região dos 80 mil pontos, 80.100 a 80 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros no mini índice, só para destacar que nessa videoanálise, além do Ibovespa, eu vou falar dos futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3, BTOW3, SMLS3, Smiles, Goal 4, VEG 3, BRFS3, vou falar de USIN 5 e BBAS3. Então, indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato aí a sua valiosíssima audiência por prestigiar aqui meu trabalho. Índice futuro apresentando nesse momento uma alta de 1,88%, está na última hora de pregão, olha onde o índice retornou, ficou esticado para cima, fez um movimento de correção e agora com possibilidade de gerar fundo aqui no gráfico de 60 minutos nessa última hora de pregão. Confirmando esse movimento aqui para cima, ou seja, abrindo o próximo pregão aqui para cima desse fundo, acima dessa mínima do pregão de hoje, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Esse seria o cenário mais interessante para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, se abrir aqui para baixo da mínima desse candle, ou seja, para baixo da média móvel de 13 períodos, topo descendente, principalmente abaixo da média móvel de 13 períodos de 60, 83, 150, ou mesmo aqui para baixo, se a gente olhar aqui a mínima do pregão de hoje para baixo de 82.950, seria a possibilidade de fazer venda de topo descendente, tentando pegar um movimento que pode vir para fechar esse gap de alta aqui, suporte na casa ali dos 82 mil pontos a 81.940. Então, zona de suporte para o índice seria aqui depois para uma abertura em queda. Se abriu em queda, chegou aqui nesse nível, gerou sinalização para cima, volta a ficar mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. Sinalização para cima é quebrar a sequência aí de máximas descendentes, o que pode acontecer aqui daqui a pouco no mini índice. Dólar no pregão de hoje abriu lá embaixo, ganhou recuperação, mas está terminando o pregão de hoje olhando o G60 dentro já de um topo descendente. Então temos o dólar indo lá embaixo, chegando numa região aqui de suporte. Deixa eu tirar a questão do ajuste.
a gente tem essa região aqui de antiga resistência, suporte aqui de um gap de alta, aqui tem um gap também que já foi fechado no pregão de hoje. Enfim, bateu nesse nível gerando um sinal de recuperação, mas ainda dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, tendência de baixa. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos um topo e um movimento de baixa. Fica mais para venda de topo descendente no G10, G5, ou até mesmo pivô de baixa nessas periodicidades. Por quê? Porque a tendência continua sendo uma tendência de baixa, fez uma correção e dentro dessa correção, nova sinalização a favor de um movimento de expansão. Se o mercado não ganhar força para baixo e gerar sinalização para cima no próximo pregão, ou seja, voltar aqui a ter um fechamento aí preferencialmente para cima da média móvel de 13 períodos e da resistência do fundo anterior localizada em 3.914 e o ponto mais alto aqui 3.929,50, mas enfim, voltando para cima da média e essa região de 3.914, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo 5 minutos, em conjunto com até mesmo pivô de alta, fica mais para se buscar a operação de compra no dólar para day trade. E enquanto isso não acontecer, topo descendente ou pivô de baixa no G10 ou no G5 fica mais para a ponta vendedora, tentando atuar aí a favor do movimento do gráfico de 60 minutos. PETR4, só para mencionar em relação ao dólar, se o dólar abrir aqui subindo, além desses 29,50 aqui que eu acabei de falar, temos resistência lá nos 35, dos 50, na realidade, nos 3.950, tá? Na região de 3.950 seria o próximo nível de resistência. Até tem um gap aqui em 3.935 também, um patamar de resistência para o dólar. Então 3.929,50, 3.935, zona de resistência para o dólar, depois disso 3.950. PETR4 pregão de hoje, alta de 4,25%, mas uma abertura lá em cima, que era uma alta já de 10, mas superior a 10%, bateu aí mais, foi até superior a 11%, e terminou o pregão mais próximo da mínima do dia, ou seja, um candle que aparentemente a gente tem uma possibilidade de se ter uma correção, o ativo está bem afastado, o preço está bem afastado da média móvel de 13 períodos, possibilidade de ter uma correção para a operação de swing trade, boa parte dos papéis ficaram difíceis de fazer entrada agora, entrada na ponta compradora para swing trade. Teria que arriscar agora operações aí na ponta vendedora, ativos que estão mais afastados da média, só que o ideal é que o stop não fique muito longo para se buscar essas posições aqui de venda, de tentar pegar um movimento para baixo. No caso da PTR4, o candle é muito grande, pelo menos para mim, na minha avaliação, para se entrar na ponta vendedora aí na PETR4. A principal resistência nesse momento para a Petro está aqui em cima, que é lá na casa dos 27,29 a 27,49. Aqui no gráfico semanal até um pouco abaixo na faixa dos 25,55 e o ponto mais alto justamente nos R$ 27,49. O suporte para a Petro na correção, na perda da mínima de hoje, que é 23,26, reforça ali a chance de vir a fechar esse gap de alta. O suporte desse gap de alta em 22,82, abaixo disso o nível mais relevante de suporte vai ficar lá na faixa dos 21,50, 21,36, já comentado na última vídeo análise. Vale 3 no pregão de hoje, queda de 2,04%, gerou ali um engolfo de baixo. Dentro do que a gente já tinha comentado nas últimas análises, eu fico mais interessado em compra após uma correção aí basicamente em duas etapas de todo esse movimento aqui de subida. Por enquanto vai fazendo algo nesse sentido, dependendo aí dos próximos candles dessa ação e gerando sinalização de alta, seja ali junto da média ou mesmo aqui na região de suporte imediato no 58,61, é o que mais me interessaria para arriscar alguma operação na ponta compradora em cima de Vale 3. Resistência imediata para a ação que vai ficando com a tendência indefinida aqui no gráfico diário, mas ainda o viés, no meu modo de ver, é de alta. A resistência vai de 62,19 a 62,42. BTOW3, ativo que terminou o pregão com alta de 2,3% e atingiu o nosso objetivo aqui da nossa compra realizada no último pregão. Ela bateu já no objetivo, abriu o pregão forte e foi lá em cima, atingiu o objetivo da nossa compra. Essa operação então da BTOW3 proporcionou um ganho de 5,66%, isso representou um crescimento de 0,62% do capital total. Então foi essa aí a operação da ação, que está dentro de uma tendência de alta. Movimentos de correção no G60 ou no gráfico diário podem trazer nova oportunidade de entrada na ponta compradora aí nos próximos pregões, onde tem suporte na ação na faixa dos 29,60, que é o gap do pregão de hoje em termos de gap de corpo, e aqui na faixa dos 29,35, a chamada mudança de polaridade, o topo anterior que era resistência,
funcionando aí, podendo funcionar como suporte. Smiles no pregão de hoje, temos aqui o ativo que abriu com gap de alta. Eu alterei o objetivo dessa operação, eu coloquei o objetivo mais acima, antes aí da abertura do pregão do ativo, tentando buscar um objetivo um pouco acima desse fundo aqui anterior, um pouco mais para cima ali dos R$49, coloquei esse objetivo mais para cima e ela terminou batendo e ainda foi até mais além do que isso, fechou com alta de 4,44%, enfim, foi uma operação que gerou ganho, uma operação que a gente tinha feito ali no pregão anterior, e essa operação gerou um ganho de 5,18% e representou um crescimento de 0,67% do capital total na Smiles, e ela agora chega num nível importante de resistência, essa região ali dos R$50, junto aqui com os R$51, então toda essa região aqui de fundos anteriores fica funcionando como um patamar de suporte, de antigo suporte, agora funcionando como resistência para o ativo. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de correção aqui, podendo fechar o gap em 48,03 a 47,50, que agora são os suportes imediatos para Smiles. Goal 4, operação encerrada na Goal 4. Por que essa operação foi encerrada? Ela não bateu no objetivo, ela foi lá em cima, não chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, foi lá em cima, abriu forte lá em cima, depois foi perdendo força, e quando fez esse movimento de subida mais fraca, respeitando aqui essa região, eu reposicionei o stop dessa operação para baixo da mínima, que era justamente um ponto de ser o pivô de alta, o fundo ascendente. Ela não conseguiu fazer isso, então a operação foi encerrada quando o ativo oscilou para baixo dos 7,96, ou seja, um stop parcial. Esse stop parcial gerou aqui uma perda de 1% na operação, isso representou uma redução de 0,13% no capital total, por conta aí dessa operação da Goal 4. O ativo vai ficando mais lateral, de imediato eu não consigo identificar uma entrada na ponta compradora pelo diário, a única alternativa aqui seria avaliar justamente um fechamento aí para cima de 8,04 a 8,11 pelo G60, para buscar alguma compra ali na hora seguinte, em termos de superação da máxima da hora de pregão, que conseguir fechar acima de toda essa região de vários topos anteriores que ela terminou respeitando bem nessa tentativa de subida da Goal 4. A VEG3 também acionou a nossa saída, porque o ativo no gráfico de 60 minutos gerou a primeira hora de pregão vindo para cima, fazendo um pivô de alta, fechando acima de 2 topos anteriores, na verdade era quase 3 topos anteriores, e na sequência, na hora seguinte, voltou aqui para baixo. Então eu reposicionei o stop justamente, tecnicamente falando, no último fundo ascendente do G60. Então o candle que tinha motivado a compra foi esse aqui. Fechou aqui abaixo, fiquei avaliando o pregão de hoje para ver a abertura, mas abriu aqui para cima, stop reposicionado aqui nesse ponto. Poderia até ter encerrado com esse fechamento aqui abaixo da média móvel de 3 períodos, mas optei por manter o stop aqui que era muito próximo, logo abaixo da mínima do último fundo ascendente. Então essa operação foi encerrada com uma perda de 1%, isso representou uma redução de 0,23% do capital total dessa operação aí da VEG3. Brasil Foods ainda seguimos na ponta compradora, fechou aqui em 22,40 com alta aí de 0,9%. O stop dessa operação estava abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 22,28. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, se ela perder essa mínima aqui, seria o stop dessa operação, stop parcial. Na verdade, stop parcial não, um stop de proteção, porque nosso preço de entrada está abaixo aqui desse ponto de stop, que é em R$ 22,35 o ponto de stop dessa operação. Então, ativo que trouxe ali uma entrada na Brasil Foods na faixa de 22,19, traz perda nesse momento somente se abrir com gap de baixa. Aí pode trazer alguma sinalização de perda. Por enquanto, o stop é um stop de proteção no ativo. Depois disso, vamos falar então de Usiminas que abriu ali forte para cima, gerou no gráfico diário um pivô de alta, um baita pivô de alta aqui no gráfico diário. Olhando para o gráfico de 60 minutos, ou seja, a entrada aqui nesse candle não me geraria compra, mas dependendo do que ela fizer a partir do próximo pregão em termos de sinalização de alta no G60, seria uma das alternativas de buscar uma compra com stop mais curto, abaixo, por exemplo, da mínima desse candle aqui, seria uma das alternativas. O ideal até que tivesse mais algum candle aqui para baixo, mais alguns candles para baixo, corrigindo esse longo movimento de subida, fazendo a correção maior no preço e no tempo aqui para buscar uma compra na Usiminas ali através de fundo ascendente no G60. É o que mais me interessaria, ou seja, quanto mais afastado tiver dessa região aqui de resistência, que começa na faixa dos R$ 9,05, R$ 9,00 e R$ 9,05,
Depois disso tem 9,19 e mais acima 9,34. Quanto mais afastado tiver dessa região, melhor para uma questão de relação risco-ganho, para reposicionamento de stop. Enfim, é o que mais me interessaria na Usiminas. Banco do Brasil também fez um pivô de alta no pregão passado, abriu com um baita gap de alta, lá em cima de um patamar de resistência, conseguiu fechar aqui basicamente em cima dele, 34,31 a máxima, o fechamento 34,28, respeitou ali em fechamento essa resistência. Mas o ativo está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, mais aqui um pivô de alta no gráfico semanal, então ponto favorável nesse ativo. Mensal que tinha dado uma patinada aqui entre as médias está vindo com um movimento mais forte para cima nesse mês. Mas o fato em relação a BBAS3, para buscar alguma compra dentro desse contexto gráfico positivo, eu aguardaria alguma correção do preço, no preço ou no tempo, correção no preço ou no tempo. No preço significa dizer movimento de baixa, no tempo movimento lateral aqui no gráfico diário, para planejar alguma compra de swing trade no ativo. A outra alternativa seria, assim como a Usiminas, usar ali o gráfico de 60 minutos para entrada, mas o ideal é que tenha uma correção um pouco maior, principalmente afastando um pouco mais dessa região aqui de resistência, para buscar uma compra com uma melhor relação risco-ganho pelo G60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.